Olá, galera! A gente vai resolver aqui exercícios sobre tendências educacionais, beleza? É um tema muito batido. Se você procurar na internet, aí está recheado de coisas sobre tendências educacionais, mas nós estamos aqui seguindo tópicos, emendas, trabalhando de forma bem sistemática. Vou também trabalhar aqui esse tema. Nós já vimos aula, você já assistiu a isso, aula sobre tendências, e a gente vai resolver exercícios agora para dar uma fortalecida nos conteúdos. Para algumas questões eu vou fazer comentários complementares e até mesmo anotações. Para outras mais tranquilas, não, ok? Vamos lá então, começando. A gente tem aqui o modelo pedagógico difundido por Paulo Freire, encontra-se inserido na pedagogia. Na pedagogia, qual é? Cadê minha caneta? Pedagogia libertadora, não é? Que é uma pedagogia crítica, não tem dificuldade, Vinícius. Isso eu sei, eu não erraria essa. Algumas pessoas, às vezes, confundem com a libertária, né? Aqui é diferente. A libertária é aquela que está voltado para a ideia da autogestão dentro da escola, a escola autogestionada através de assembleias. Então, como a escola vai funcionar, o que ela vai ensinar no currículo, é tudo decidido por assembleias, não é? E o professor, ele tem uma relação muito livre, muito aberta com os alunos. O ensino não é necessariamente um ensino todo sistemático a partir de regras oficiais, ok? Bem, a libertadora já tem uma natureza bem de educação popular, não é? Educação popular. Paulo Freire desenvolve suas ideias, obviamente, visitando outros autores, autores da educação crítica, da educação histórico, da abordagem histórico-cultural, não é? Como, por exemplo, Vygotsky, no âmbito da psicologia. A educação libertadora no Brasil nasce a partir de processos de alfabetização com jovens e adultos, a partir de todas as atividades realizadas por Paulo Freire, narradas por ele, com as atividades educacionais de alfabetização com jovens e adultos, em que ele narra a importância de se levar em consideração, de se valorizar a cultura do aluno, não é? Então, tá aí, libertadora. Só alguns comentários para encher linguiça mesmo. Bom, eu acho que tem um ponto que é importante que a gente pode, vamos dizer assim, colocar, tá? Essa libertadora aqui, bem como a libertária, por exemplo, ambas fazem parte das tendências progressistas, não é? Das tendências progressistas. Das tendências progressistas, existem duas que é muito difícil aplicar no sistema de ensino brasileiro. Por exemplo, que são justamente a libertadora e a libertária, ok? Então, assim, vamos colocar assim, ó. Principalmente, libertadora mais libertária. Porque a histórico-crítica, crítico-social dos conteúdos, hoje tem sido, inclusive, incorporada pelos sistemas de ensino nas suas bases curriculares, ok? Então, são pedagogias, como que eu posso colocar? Que não tem como ser institucionalizar numa sociedade capitalista, ok? Vinícius, se não tem como se institucionalizar, ou seja, se eu não vou encontrar uma escola que seja libertadora, que seja libertária, etc., para que servem então essas tendências? Elas servem, gente, para luta dos professores, tá? Então dos alunos da comunidade, são instrumentos de luta. Ou seja, elas servem justamente
para nós criarmos um contraponto ao currículo, às políticas oficiais, quando essas políticas são elitistas. Então, quando eu tenho resoluções, leis, políticas elitistas de ideologia dominante, as ideias trazidas pela educação libertadora, pela pedagogia, pela tendência libertária, elas servem como instrumentos de luta. Para falar, opa, você não está indo muito para o lado elitista, não, você não tem que olhar um pouco mais para o popular, ou você não está nesse currículo oficial privilegiando muito ideologia dominante, você não tem que olhar um pouco para a cultura das massas, né, para aquilo que está no currículo apenas oculto hoje, etc. Tudo bem? Então serve para isso. E, obviamente, para os professores lutarem por seus direitos. Bom, beleza, gente. Já falei demais, já enchi o saco aqui nessa questão. 2. A prática do professor está focada na realização pessoal do aluno, através do seu próprio esforço. Toda vez que eu falo próprio esforço, eu falo do que? Mérito, meritocracia, cujos conteúdos são acumulados historicamente sem reconstrução ou questionamento. Então, aquilo que se ensina para o aluno na escola é simplesmente repassado a ele, não é questionado, ok? Não é reconstruído. Maravilha. A aprendizagem se dá de forma receptiva, automática, propiciando a memorização. Assim, podemos afirmar que essa tendência é o quê? Muito fácil, né, gente? Trata-se de tendência pedagógica liberal tradicional. Cuidado na hora da prova, cuidado, porque às vezes a questão coloca assim, trata-se da tendência pedagógica progressista tradicional. Aí você viu o tradicional rapidão lá e pá, assinalou no tradicional. E esqueceu de ver que na frente está progressista, o que seria errado. Ela não é progressista, ela é liberal, não é? Então, cuidado na hora de ler questões. Muitas vezes, alunos que estão bem preparados perdem questões bestas porque não leem corretamente. E sobre a tradicional, eu quero também, é uma das que mais cai, né, hoje. Porque as escolas ainda se mantêm tradicionais. Então, é uma pedagogia, eu vou colocar aqui, a tradicional. Na prática, as escolas ainda são muito tradicionais. Pedagogia, uma pedagogia que se caracteriza por acentuar o ensino, guardem aí, humanístico. Ensino humanístico. Então, o que se quer é fazer com que o aluno, que se deseja fazer com que o aluno se torne um intelectual e há valorização do homem. Por quê? Porque lá a base do ensino tradicional, da cultura do ensino tradicional, é aquela cultura humanística que retoma, né, o seu papel do Renascimento, principalmente europeu, nos séculos XVI, séculos XVII. E o que acontece? Há uma supervalorização do homem. O homem é muito valorizado a partir da sua capacidade de pensar, da razão, da busca pela razão. O homem consegue grandes feitos, ele consegue um papel legal na sociedade, ele consegue saber, conhecer, etc. E qual é o problema dessa forma de pensar? O problema é que conforme as sociedades foram sendo transformadas no aspecto social, elas também se tornaram muito injustas, né, por causa de sistemas econômicos como o capitalismo, que é também produtor de injustiças e não apenas produtor de riquezas, de bem-estar, etc. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue alcançar um certo nível social, não porque ela é incapaz, mas porque o meio, a condição social não permite isso. Ela é injusta com essa pessoa. Então a meritocracia, ela só é boa quando eu tenho uma sociedade em que todos têm as mesmas oportunidades.
em que todos nascem em famílias estruturadas, têm o mesmo nível de educação, têm as mesmas condições escolares. Caso contrário, não dá para falar de meritocracia, ok? Então, esse ensino humanístico, que é muito refém da ordem social, ele não questiona a ordem social, para os dias atuais, ele não ajuda, tá? No processo de construção de uma sociedade mais justa. Bom, o aluno, gente, então, com base nisso tudo, né, que eu falei, para resumir isso, o aluno, qual que é o propósito da educação, né, desse aluno? Vamos colocar assim, educado para... Quem nos traz isso, né, essas ideias, é o Libânio, no livro dele, Didática, em que ele fala sobre tendências. Então, ele é educado para atingir a realização como pessoa, tá? E nesse caso, se ele consegue atingir a realização como pessoa, quer dizer que essa realização é fruto do esforço dele, ele se esforçou, é fruto do mérito dele, ok? Bom, então alguns pontos aí sobre a educação tradicional. A gente vai vendo outros, né? Vamos lá, continuando. De acordo com Saviani, qual a identificação correta da abordagem da ação pedagógica centrada no processo e daquela que tem seu centro no produto? O Saviani, gente, tem um livro que é o Estado e Democracia, que eu não estou com ele aqui agora para mostrar para vocês. Em Estado e Democracia, uma das grandes discussões do livro é o seguinte: a educação se baseou no ensino tradicional por muito tempo. A sociedade foi sendo transformada, a concepção de sujeito também mudou, novas correntes pedagógicas surgiram e houve a necessidade de se repensar os processos educacionais já no final do século XIX, começo do século XX. Para combater a educação tradicional, surgiu a educação renovada. No entanto, se a educação tradicional estava num extremo de rigidez, de intelectualismo, enciclopedismo, de relação muito disciplinadora entre professor e aluno, etc., por outro lado, a educação renovada se mostrou muito elitista. Preocupava-se com processos? Sim, os processos mais importantes do que o resultado? Sim, mas ela deixou falhar um pouco a questão do resultado, foi negligente com relação ao ensino dos conteúdos. Manteve-se elitista por quê? Porque ela estava pronta apenas para receber alunos que tinham umas boas bases culturais, ok? Então, na tentativa de corrigir processos educacionais, a pedagogia tradicional a nova foi para o outro extremo. Ou seja, dois cenários se constituíram no âmbito educacional, na extremidade do tradicional e na extremidade da pedagogia nova. Aquilo que o Saviani fala, a curvatura da vara, ou ela está muito curva para um lado, ou está muito curva para o outro. E no livro Estado e Democracia, Saviani nos dá uma resposta e uma alternativa e uma solução a esse problema. Aquilo que vai fazer parte depois de uma postura otimista crítica da educação. Ele fala, nós precisamos ter uma educação que coloque a vara no centro, não curvada para um lado ou para o outro, no centro, reta, equilibrada. E isso se dá a partir dos fundamentos da educação histórico-crítica. Uma educação que é crítica, uma educação em que o processo vai articular conteúdos com a realidade do aluno, com o seu cotidiano, mas que não deixa de ensinar conteúdos, porque esses conteúdos universais são importantes para a formação do sujeito, para que ele tenha instrumento para viver a vida social, para viver de forma digna, para alcançar o trabalho, para se sustentar, para competir no mercado de trabalho. E a corrente crítico-social dos conteúdos está nessa linha também, ok?
Então, assim, eu só fiz essa análise para você se lembrar lá daquela ideia da curvatura da vara e ver que tem relação com essa questão. Então, esse exercício, ele fala dos dois extremos. Ele fala dos dois extremos. Olha lá, ó. De acordo com Saviani, qual a identificação correta da abordagem da ação pedagógica centrada no processo e a outra que está centrada no centro, o seu centro no produto? A que está centrada no processo é a escola nova, renovada. E a que está centrada no produto apenas é a tradicional. Ok? Então, portanto, né, duas vezes conclusivo aí, é a C. Escola nova e a tradicional. 4. Na tendência tradicional, a pedagogia liberal se caracteriza por... Então, se caracteriza por subordinar a educação à sociedade, tendo como função a preparação de recursos humanos por meio da profissionalização. Certo, essa é a correta. A educação tradicional, gente, ela atende muito aos propósitos do processo de industrialização. Aquele momento do século XIX, da segunda fase da Revolução Industrial, em que outros países estão se industrializando e o sistema de produção em série se fortalece, nesse momento a sociedade começa a exigir, né, a ter uma demanda grande por profissionais que se adequem à produção industrial, aquele modelo, inclusive, científico de se administrar e de se produzir dentro da indústria, produção em série, Taylorismo, Fordismo, Fayol, teorias clássicas da administração, tudo isso que você já deve ter ouvido falar. E a importância aí, então, de ter uma instituição que prepara o sujeito para essa realidade, que prepara essa mão de obra. Que instituição seria essa? A escola. Tanto que nas teorias curriculares, a teoria tradicional tem como referência Franklin Bobbitt, que é o cara que vai construir um modelo de educação que vai formar pessoas para o mercado de trabalho. A gente vê ali a teoria curricular tradicional. E isso vai gerar reflexos em outras áreas, por exemplo, no ensino da arte. A Ana Maria Barbosa, por exemplo, quando fala do ensino da arte no Brasil no começo do século XX, ela fala, é um ensino todo voltado para o aspecto geométrico, para o desenho geométrico. O aluno tem que educar o movimento, a mão. Por quê? Porque esse ensino de arte, de educação artística, está, na verdade, preparando um profissional para a demanda da indústria. Ok? Então, a A é a correta, ok? E eu... Para de falar ok, Vinícius? De acho. Tá bom. É a correta quando diz subordinar a educação à sociedade. Essa sociedade, que sociedade é essa? Sociedade industrializada. Beleza, Tereza? Maravilha. 5. A aprendizagem de acordo com a concepção pedagógica liberal, renovadora, não diretiva. Liberal, renovadora, não diretiva. A não diretiva, gente, é aquela mais da psicologia não diretiva, da psicologia trazida por Carl Rogers. Ok? Pode falar ok, de acho. Consiste em modificar as percepções da realidade. Esse é o propósito da pedagogia liberal renovadora não diretiva? Não. Ou sim. Será que é isso? Vamos ver. B. Baseia-se na motivação e na estimulação de problemas? Não lida com problemas. Esses problemas seriam problemas dentro do currículo, âmbito curricular. Baseia-se no desempenho do aluno. Aliás, quem gosta de lidar com problemas para a realização de projetos e tal, é a renovada com ideias, por exemplo, do Dewey, não é? Prioriza a resolução de situações problema? Não. Ocorre a partir da interação social, da construção de conhecimento em grupo? Não. É aqui mesmo, é a A. Consiste em modificar percepções da realidade.
Ou seja, se o aluno que eu tenho é um aluno motivado, se é um aluno confiante, se é um aluno com atitudes positivas, aprender fica fácil, ok? Primeira coisa, então, é o quê? É olhar para os problemas psicológicos. Os problemas psicológicos para o Carl Rogers são mais importantes do que os problemas sociais e pedagógicos. Transmitir conteúdo está em segundo plano. Primeiro, eu preciso de pessoas que estejam dispostas a aprender e a fazer as coisas ter disposição, né, motivação para lidar com situações difíceis, com desafios, etc. Uma vez que eu conseguir formar um sujeito psicologicamente bem, saudável e disposto a enfrentar desafios e equilibrado para isso, aprender é uma consequência natural do processo. Ok? Então, não sei por que a gente fica falando ok, né? Toda hora. Então, a A é a correta, realmente é a A. Consiste em modificar as percepções da realidade.